Today. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que se juntou aqui hoje. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that we can be here today. e podemos estar aqui hoje. We know we're living at the end of the world. Sabemos que vivemos no fim do mundo. Things are happening all around us that can at times be confusing and hard to understand. Coisas acontecem ao nosso redor, redor que podem ser às vezes confusos e difíceis de serem We de a pray gente for a entender. blessing today, Pedimos uma bênção hoje, a blessing that we might be able to better understand what's happening uma bênção para que possamos entender melhor o que está acontecendo. and not only to understand what's going on in the world, E não somente entendemos o que está acontecendo no mundo, but that we might also have clarity mas para que possamos também on what ter our role clareza is in end time sobre prophecy. o qual o nosso papel na profecia do fim do mundo. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. I've received some questions. Eu recebi algumas perguntas. I'm going to try to um, answer I guess, as many as we can. Eu vou tentar responder o que eu conseguir, Before I do that, mas antes de fazer isso, I know people who have joined us internationally weren't here in our Sabbath school this morning. sei que as pessoas que se juntaram do redor do mundo não estiveram conosco durante nossa escola sabatina hoje de But I just manhã. want to make a comment about some of the points. E só quero fazer um comentário sobre os. É, fazer um Testing, comentário, testando. feedback. So, so I know many of us online Eu sei able que to hear us. muitas pessoas online querem nos ouvir. Carry on. Testing, testing. We're having some technical problems. We're just trying to resolve what they are. A gente está só resolvendo aqui os problemas técnicos. Another says the prophet, behold, another beast coming out of the earth. He had two horns like a lamb. Both the appearance of this beast and the manner of its rise indicate that the nation which it represents is unlike those presented under the preceding symbols. The great kingdoms that have ruled the world were presented to the prophet Daniel as beasts of prey. Rising four winds of heaven strove upon the great. An angel explained that waters represent peoples, multitudes, and nations and tongues. Winds are a symbol of strife. The four winds of heaven striving upon the great sea represent the terrible scenes of conquest and revolution by which kingdoms have attained to power. But the beast with lamb-like horns was seen coming up out of the earth instead of overthrowing other powers to establish itself. The nation thus represented must arise in territory previously unoccupied. All good? For those who have joined us online, we're hopefully back. Hopefully. Então, estamos de volta para as pessoas que estão online. In our study this morning, our local study that we had, Durante nosso estudo local que tivemos hoje de manhã, the the discussion centered around recent studies a discussão foi acerca de estudos and how recentes overwhelming the information is. e quanta informação como But essa not only informação that, é difícil de it's also gerenciar. the amount of information, É também sobre a quantidade de informação and that some of the
concepts, some of the ideas, e que alguns dos conceitos, algumas das ideias, especially those that are shared by myself, especialmente aquelas que são are compartilhados not understood by members. da minha parte, não são And entendidos por the reason parte it's not de membros e understood membros. E a razão pela qual não é entendido is because I don't explain it well. é porque eu não So I just want to as address that explico point. bem. Eu só quero abordar esse ponto. I think sometimes we forget Eu penso que às vezes that nós the enormous amount esquecemos of information that we're dealing with now que a enorme quantidade de informação que nós is being compressed into days, weeks, and months. que estamos lidando no momento está sendo comprimida em dias, It's not eh, much more than a decade semanas ago e meses. Não faz where muito mais que uma this década amount of information would be spread over several years. que essa quantidade de informação estaria espalhada ao longo de vários anos. Studies, say for instance, about the 2520 were conducted over at least the 12-month period, the same study over and over again. O estudo sobre os 2520, por exemplo, ele foi dado ao longo de, no mínimo, um período de 12 meses, foi So we're repetidamente not in that time period, abordado. E nós não estamos nesse período. and we have an enormous amount of information that's been compressed in a short amount of time. E temos uma quantidade enorme de informação que está sendo comprimida num You're not período the only curto de ones that are tempo. struggling with that. E vocês não são as únicas pessoas que I estão and other lutando com teachers isso. are grappling with this issue. Eu e outras pessoas que ensinam também estão lidando com essa That's questão. point one, or Isso, that's my first response. este é o primeiro ponto, This a is minha not primeira meant to be a defense, it's resposta. meant to be an explanation. Isso não é para ser uma defesa, mas ser como uma explicação. The second issue is E a segunda questão é it shouldn't come as a surprise to anybody. que não deveria ser surpresa para ninguém. If I use the wrong word, I hope you give me the grace to carry on. Se eu usar a palavra errada, espero que vocês me perdoem, me deixem continuar mesmo assim. This movement has had wrong ideas in the past. Esse movimento teve ideias And I, erradas I no say the passado. phrase wrong ideas because people don't like me saying mistakes. Eu disse ideias erradas porque as pessoas não gostam quando eu falo erros. Those wrong ideas have been taught from the highest levels. E essas ideias erradas têm sido ensinados desde I os know many of you don't like to hear that, níveis but ou it's patamares mais I think it's an accurate altos. representation of our history. E talvez vocês não gostem de ouvir isso, mas eu acho que é uma representação precisa da nossa história. Elder Jeff, Tess, all the other lead-in teachers that we've had in the past have all had misunderstandings. Ancião Jeff, anciã Tess, é, todo mundo teve mal-entendidos. We're required to accept that. E somos requeridos de aceitar isso. What that means is that myself O and que others, significa, o que isso significa é of que course eu e yourselves, outras pessoas e vocês, have to obviamente, review past material and precisam try to um, work out what's correct and what isn't correct. precisam revisar material antigo e precisam resolver o que é correto e o que não What é. remains and what needs to be changed. O que continua, permanece e o que precisa ser Unfortunately for everybody, mudado. Infelizmente, para that is todo being mundo, done in real time. isso está sendo feito em That tempo real. means we're teaching Significa and at the same time learning, que estamos ensinando e aprendendo ao mesmo which we've tempo. never done in the past. Elder Jeff, Que Elder nunca fizemos Tess no passado. Ancião spent Jeff, anciã months, Tess, passaram perhaps even meses, years,
talvez anos, developing their thoughts and ideas before they ever stood up before the movement and shared their ideas. desenvolvendo suas ideias a- antes de sequer se colocar em frente do movimento para We're not doing that falar today. sobre elas. We don't Isto have the não luxury to do fazemos that. hoje. Nós And that temos, makes things não very podemos nos dar hard o for you luxo de to keep fazer up with isso. and understand. Isso torna muito difícil que você consiga acompanhar e entender. So we're learning while we're teaching. Então, estamos aprendendo enquanto nós estamos Things are ensinando. happening. There's a lot of information to share, Há muita and we're informação having to para correct compartilhar misunderstandings, if you want to call them mistakes, e of the past. precisamos também corrigir mal-entendidos, para não dizer erros do passado. I want to add one more perspective, which is connected to myself. Quero acrescentar mais uma perspectiva que é Sometimes ligada à minha pessoa. I just call it an idea. Às vezes eu tenho apenas algo que vou chamar de You ideia. might call it a feeling. Talvez pode chamar de I don't want to sentimento. venture on to whether or not God is involved in that or not. Não quero me agora explicar sobre se Deus Sometimes I would estaria explain things envolvido in nisso ou a não. way that can be confusing. E às vezes eu explico de uma forma que pode In the ser past, confusa. I wouldn't address, I'll just say that particular subject O- Às vezes coisas são explicadas de uma maneira que podem ser confusas. E until I understood it well, no passado eu não falaria which sobre means I have a tal prophetic assunto argument to make. até que eu entendesse For the bem reasons I've stated already, para fazer um I argumento don't do that any longer. fundado eh, I'll share my profeticamente thoughts and e ideas. pelas razões já I say mencionadas. Eu não faço mais prematurely. isso e eu acabo And those compartilhando thoughts and ideas may seem meus vague, pensamentos e ideias. Em, not concrete, and sometimes confusing. E isso faz com que And isso it can pode take ser, às some time vezes, nada concreto before a e pode ser prophetic confuso. model is at least understood by myself. Antes que That I could eu then go sequer back entenda o and modelo profético, understand for myself and then explain what I was teaching in the past, para recent poder, past. para depois poder voltar e revisar o que eu estava ensinando. So that's a brief explanation of what's of why things are difficult. E essa seria uma breve explicação, porque eu penso que está I sendo know tão people difícil. this morning the question was asked, where are we on the line? Sei que hoje de manhã a pergunta foi feita onde nós nos encontramos na linha. We're a lot further than most people think. Estamos bem mais avançados do que muitas pessoas pensam, imaginam. I just want to say that Só quero dizer isso without saying any much more than that. e não vou It will be for dizer mais others nada. to develop those ideas and share them, I think. Outras pessoas vão compartilhar e But just desenvolver so e that compartilhar essas collectively ideias, that we can begin to accept só para que possamos aceitar de forma coletiva. we're a lot further than we were in October last year. Estamos bem mais para frente, avançados do que If you wanted to call estávamos that the internal waymark em of outubro the ano increase of passado. knowledge. Se você quiser chamar isso de o marco do aumento de conhecimento I'm interno. not saying it was, Não estou dizendo que but if foi, you think it was, mas se você acha que we've foi, moved on quite a bit since then. nós temos avançado bastante desde então. So I'm going to turn to the questions now. E agora eu vou para as perguntas. Question one. Pergunta número 1.
Actually, before I do them in numerical order, is there anyone that you particularly want me to address first? Na verdade, I'm tem just asking alguma Shemaine pergunta que that vocês question. querem? I got the questions from Shemaine. Okay. Estou perguntando para a Ximen. So question one, uh, the Pergunta translator número should um. have this. Why does the sixth kingdom fall and what causes its downfall? Por que o sexto reino cai e o que causa sua queda? As I think about it, question one may not be the best one to have started with, but we will do that because I might address issues that are in further questions. Pensando bem, talvez pergunta número um não é a melhor pergunta para se começar, porque eu vou falar sobre outros pontos que vão acabar So abordando it's isso. about the sixth kingdom, Mas é sobre o sexto reino, the rise and fall. a ascensão e o declínio, ascensão e Who queda. can tell us when the sixth kingdom rises? Quem pode nos dizer quando é que o sexto Comes reino into prophecy. ascende, quando ele entra na profecia? Five have fallen, Sim, one is yet to come. cinco caíram, um é e um ainda virá. So I prefer to have a mic, but several people already shouted out the answers. Eu prefiro o microfone, mas várias pessoas já deram resposta. The visitors, I should add. Os visitantes. 1798. 1798. So this is Daniel 11, verse 40, the time of the end. Isso é Daniel 11:40, We're okay with tempo do that. fim. So the question implies that the sixth kingdom does indeed fall, which we all agree. Isso implica que o When does the sexto sixth reino de kingdom fato end? cai, mas quando ele termina, If you're not going to take a mic, please don't speak. So I've got 2024. tenho aqui 2024. What's 2024? 2024 é o quê? Sunday So law. I'm going to change that to the Sunday law. Vou mudar isso aqui para decreto dominical. Anyone else? Mais alguém? No one else has either a different number or opinion? Ninguém tem nenhuma ideia diferente? I've got Sunday law 2024. Tem o decreto dominical 2024. Put your hand up if you have a different answer. Levante sua mão se você tiver uma resposta diferente. Okay, so I got the US elections. Is that in 2024? Então, falarão aqui as eleições dos Estados Unidos. Isso é 2024? Yes. Okay, so it's what's already on the board. Então, é o que já está no quadro, não? Okay. Anyone else? Sophie? Novecentos 1989. 1989. And what's that? Isso é o quê? The start of the seventh kingdom. Começo do sétimo reino. I don't want to do that. I've got 2024 Sunday law, US election. What's 1989? Eu tenho 2024, decreto dominical, eleições dos Estados Unidos. O que que é 1989?
Oh, you didn't give me an answer. I'm waiting. Just take. Je peux dire en français. Je dirais la chute du roi du Sud. I would say the fall of the king of the south. Eu diria a queda do rei do sul. The fall of the sixth kingdom is connected to the fall of the king of the south. Então, a queda do sexto reino está ligado à queda do rei do sul? What's the connection? Qual a ligação? It's not a connection, but it's at the same time. I need Não a é a I need. ligação, mas é ao mesmo tempo. You, you don't know. You don't have one. Eu preciso de uma conexão, uma ligação entre um Okay, e that's outro. fine. Não I'll tem? put Tudo time at the bem? end at least. Então eu vou colocar aqui pelo menos tempo do fim. Tamina? Could we say the beginning of the fall of the sixth kingdom? Podemos dizer começo da Né? queda do sexto reino? The end will do, please. Quero falar sobre o fim, Voilà. You por favor. said the beginning of the end. Você disse o começo do Is that the fim. end? Começo do fim é o fim? Beginning of the fall. Começo da queda. What's the end of the fall? Tá, qual o final da queda? 24. 24. So same as Raquel. Então, igual como Raquel. I don't remember what she said. It's on the board. Sunny law. 2024 Sunday law, and Adrian said 2024, decreto unical, eleição. Yeah, for me, it's a time period, the fall. É um I want the end of that período time para period. mim, essa queda. Eu quero o 24. final desse Got three período. people for that and one person for 89. Anyone else? Então, 3 pessoas dizem o primeiro e uma o segundo. Different answer? Or just you Resposta want to add something? diferente. Est-ce que ce sont d'autres régions? Tu peux juste ajouter un point. Daniel 11, 40 to 45, 46 shows the king of the north Just need the going answer. after. Just need the answer for the end of the sixth. Eu Yes. preciso somente a resposta para The o answers final will do be sexto. at the final. You tell me the answer. No, Você- because you see there, king of the south, the glorious land, I want to stop and you. the world. Let me stop you. Let me stop you. That day, the Let- king Eu quero will be te- fall. Let me stop you. Eu quero te interromper. Give me the year Me dá o or ano the waymark for the end of it. I want. ou o marco para o fim. I want an explanation of why. Eu não quero uma explicação o porquê. I think I don't have it yet. Eu acho que eu ainda não tenho. Okay. You don't Tudo know. bem. Não sabe. So I'll take your name off that then. Então vou. Anyone else? Mais alguém? So we have the US elections 2 years ago. Então temos as eleições estadunidenses 2 anos Either atrás. people don't know As pessoas ou or não the people that sabem, have commented ou as pessoas comentaram, believe that there is no sixth kingdom at the moment. comentaram que não há, Completely gone. acreditam que não há sexto reino no momento. Desapareceu, certo? Okay. So the question was not when, E a pergunta não era quando, but why. mas por quê? What causes the sixth kingdom to fall? O que causa a queda do sexto reino? I suppose I should give my answer. Close of probation. Fechamento da porta da graça. I just put me so that we know. Isso sou eu, a minha opinião? Me. Otherwise, Eu, otherwise people won't know who said that. só para as pessoas saberem quem disse o quê.
Yeah. I'm very smiling because when someone said 2024, you didn't say, what does that mean? Tô sorrindo porque quando foi dito 2024, ninguém perguntou o que significa isso. What's your way, Mark? Qual o seu marco, então? So translating this. Was Sunday law. I thought it was Sunday law. Eu achei que That's why era you decreto asked me dominical. to, what am I talking about? É por isso que você me pergunta de que eu estava falando, Because you don't agree with me, porque você não concorda comigo. not because you don't understand what I said. Não porque você não entende o que eu disse. Can I get that clear? Só para ter isso claro. Okay. There's no beginning and endings of things. Então, não há começo nem fim de coisas. I've tried to address that issue on Eu other ten- occasions. Eu tentei falar sobre essa questão em So outros what's some momentos. characteristics about the sixth? Então, quais seriam algumas características Are we do okay sexto? to believe that it's a lamb? Tudo bem? Se a gente disser que é um cordeiro, Revelation 12, 13, Apocalipse 12, 13. 13, I need to, if you don't agree, se você não raise your concordar, voice. So I'm então assuming ergue everybody a agrees sua with that. voz, porque eu vou assumir que todo mundo concorda. Okay. Beast. Besta, This is Revelation 17. que é Apocalipse Is there a 17. beast? Ah, uma besta? Nobody knows? Somebody says no, there isn't a beast. Então alguém disse que não, não há besta. What's the question? I'm trying to Qual, get characteristics. qual a pergunta? Eu estou I'm asking in the history of the buscando sixth. características. I've identified the symbol of lamb. Eu identifiquei o símbolo do cordeiro. I put a tick there. Vou colocar um I cheque gave aqui. the chapter for a reference. Te dei a referência de Beast. capítulo. Besta. I've given a specific context for that, Revelation 17, Dei um contexto específico para isso, Apocalipse not beast in 17, general. e não besta em geral. Is there a beast in the sixth kingdom? Será que é uma besta Raquel no said sexto no. reino? Raquel disse que You say não. no. Okay. I'm saying there is one. Eu digo que sim, There is a beast in the sixth kingdom, há uma besta no sexto but reino, it's dead. mas ela está It's morta. not alive. The beast is there, dead. A besta If it está wasn't aí, there, morte, then the symbol morta. of beast Se não estivesse, would not be a panoramic explanation of Revelation 17. então o símbolo da besta não seria uma explicação panorâmica de Apocalipse You couldn't have a 17. beast that covers the whole of the history. Não poderíamos ter uma besta que cobre Because when we say toda a woman, história. Porque quando we say dizemos woman mulher, is from beginning to end. a gente diz que a mulher está aí do And when começo it ao says fim. she is connected with a beast, E dizemos que ela está ligada a so I'm uma saying there besta. is a beast in the sixth period, Então eu digo que sim, há uma besta no sexto but it's período, not alive. mas ela não está And because viva, it's dead, já que é morta. people simplify Pessoas the simplificam modeling o modelo and say there's no beast. e dizem que não há So if you're besta. comfortable to say that a dead beast means no beast, Mas se você está bem com isso de dizer que uma besta morta significa you can do não há that. besta, pode fazer. You can say there's no living beast, Você pode também dizer que não há but I nenhuma don't besta contend that there's a viva, dead beast. mas eu vou sim argumentar que há uma besta morta. Does anybody want to comment? Alguém quer comentar? Sophie? Sofia? Alors, ton but en disant qu'il y a une bête dans
Apocalypse 17, dans le sixième royaume. So when you say that there's a beast in Revelation 17 in the sixth Então, kingdom, quando você diz que há uma C'est pour besta em préserver la Apocalipse vue 17 no sexto vision reino, panoramique. it's to allow us to continue to see the panoramic vision? Yes. isso é para nos Mais permitir pour moi, para quand on dit bête, que pour moi, ça possamos équivaut ver à a visão panorâmica, But for me, when we say beast, that equals to being alive. mas para comme si elle mim, était quando vivante. Je dizemos pense que je comprends besta, pas significa que ela está viva. toute l'explication. So maybe I don't fully understand your explanation. Então, talvez eu não entendo bem Ou a mieux, sua peut-être que je suis pas d'accord. explicação. Or maybe I don't agree with it. Ou talvez eu não concordo com You're not ela. sure yourself? Você não tem Mais non, certeza? c'est que je suis pas d'accord. I think it's that I don't agree. Eu creio que eu não concordo. What do you think Alors, it looks like? Você pensa que como que é? À quoi je pense que ça ressemble, la bête ou The beast, or what do you mean? What does it look like? É What? besta o You said you quê? don't agree with what I've just said. Você disse que não concorda com o que eu acabei de dizer. You tell me what you think it looks like. Então você me diz o que você acha quoi ça ressemble? como que isso We se have. parece. Are you happy to say that there's 7 women? Está bem para você se a gente diz que há 7 mulheres? I haven't thought about this question. Não pensei ainda sobre essa If I were to pergunta. say there's one woman who dresses 7 different ways, would you be happy with that? Se eu dissesse há uma mulher que se veste de 7 maneiras, você seria bem com isso? D'accord avec l'explication. Oui. Yes. And are you Sim. happy with you meet somebody who dresses completely different and you say you look like a new person? E está bem para você se você encontrar com uma pessoa que se vestiu completamente diferente, você diz, você parece uma nova pessoa. It's a phrase that most people use. É uma frase que as pessoas You usam. meet somebody, they lose 10 kilograms, and you say you look a completely different, brand new person. Você encontra alguém que perdeu 10 quilos e você fala, você parece uma outra pessoa, So if I were to nova say pessoa. that one woman Então, se eu dissesse que uma mulher can be understood as 7 women pode ser entendida como because 7 she looks mulheres, very different through porque history. ela se parece, porque ela tem You happy with that? aparência diferente durante a história. So does the woman exist Tudo in bem? all 7 dispensations? Então, a mulher existe nas 7 dispensações, So she's there in the sixth. então ela está aí na sexta. So would you agree that there's 7 beasts? Então, você concorda que há 7 bestas Are only 6? ou somente 6? In my logic, I would have said 6. Na In minha the sixth lógica, history, eu teria history of dito the six, 6. Então, na história da where's the sexta, woman? onde está a mulher? It's right here. Está bem aqui. It just exists. It's just there. Ela existe, ela está How do you aí. know she exists just there, wherever there is? Como você sabe que ela existe? Onde seria esse? Ela está aí. Non, ça, bien avec une idéologie. We describe it as just being an entity with an ideology. Nós descrevemos ela can be como uma there. entidade, como uma ideologia. Então, ela está aí. Is her ideology being exercised? A ideologia dela está sendo colocada em prática. So she's not doing anything, but she just is there. Então, ela não está, ela how não do you está know fazendo she's nada, there? ela só está aí. Como How do você you know sabe she's que ela está universally there aí? in each of the 7 dispensations? Como você sabe que ela está nas 7 dispensações? So she just hasn't gone on holiday and given up. Que ela não saiu de férias e desistiu. Como você sabe What makes you disso? think that she's there Como, como você besides pensa que ela the está aí? inference or the symbology of Revelation 17? É, além da
simbologia de Apocalipse For your 17 answer, e está sendo inferido. whatever answer you're going to give E will be the same answer that I will give, that there's a beast in the sixth history. qualquer resposta que você dará será a mesma que eu Because they're the falo same sobre a arguments. besta. São os mesmos argumentos. Said- said outside of Revelation 17, how do I prove it? Right. I never said that. Não deu para entender? No, I actually put Revelation 17 because I said it's the beast is being defined in a Revelation 17 context. A besta está sendo definida num contexto de Apocalipse 17, Because we all know a lamb is a beast, porque sabemos que but it's used cordeiro é differently uma besta, in chapter 12, chapter 13 than it is in 17. mas é diferente em Apocalipse 13 e 17. Does anybody have another comment? Alguém mais tem algum comentário? Your explanation of that there's a beast in Revelation 17 and has to do something with panoramic. Então, sua explicação sobre uma besta estar em Apocalipse 17 e ter algo a ver Je com ne suis pas sûre de panorâmico. comprendre ton explication, disant I'm not going to answer that query. Eu não vou responder isso agora. I'm going to try and move on. Hopefully, it will get explained. Eu vou tentar continuar e espero que a gente consiga explicar isso. We've discussed the lamb, a beast. Nós discutimos sobre o cordeiro, sobre a besta. I'll just make this point, then I'll come back. Vou fazer esse ponto e já vamos voltar. I just want to discuss the woman. Nós vamos discutir sobre a mulher. So there's a woman, Então, tem uma mulher, again discussed in Revelation 17. novamente discutida em Apocalipse 17, And is there a woman in the sixth kingdom? e tem uma mulher no sexto reino? Sophie said yes, so I'm just going to say yes. A Sophie diz que sim, então vou colocar aqui que sim. When I spoke about the beast, I said it's dead. E quando eu falei sobre a besta, eu disse que ela estava morta. And with the woman, E com a mulher, I'm going to say, I'm actually going to say she's on holiday, eu vou dizer, na verdade, que ela está de férias. not doing anything, Não está fazendo nada. not even interested in doing anything. Nem mesmo interessada em fazer alguma She's coisa. not trying to do anything. She's just not interested. Não é que ela só está não tentando fazer, ela não está interessada. Marilyn? I don't know if I understood everything, Não sei se eu entendi tudo, but it seems to me that when we talk about the beast, mas parece que quando nós falamos sobre a besta, we mean a combination of the bad woman and the head. queremos dizer que é a combinação de uma má mulher e a cabeça. From what I understand of what you're saying, Can I just stop you there for a Do que eu moment? entendo, porque você está dando, e o Parminder, posso So, parar um pouco? If it's not clear on the board, Se não está claro no quadro, I want to make it absolutely clear. eu quero deixar absolutamente The claro. beast A besta and the woman e a mulher two completely different things. são duas coisas completamente The diferentes. beast A besta is not the woman. não é a mulher, It's not a combination of something and the woman. não é a combinação de algo com a mulher. They're completely separate, independent, I'll just say things. São coisas completamente diferentes e separadas. So I don't know if that's going to change what you're about to say. Não sei que isso vai mudar o que você o que você pretende dizer agora. Donc, est-ce que tu peux reclarifier cette bête? so can you clarify once again this beast then in Então- that context?
Tem como você In esclarecer a a minute. besta nesse contexto daqui a pouco? All I want to say is that Revelation 17 says there's a beast and it's not the woman, and there's a woman and it's not the beast. Eu só quero dizer que em Apocalipse 17 tem uma besta que não é a mulher e é, a mulher não é a besta e vice-versa. Just at that level. Só neste nível. It's hard for me to view it, to understand it. It's only hard É difícil para because you mim have ver. preconceived ideas. É difícil porque você tem If you ideias never had preconceived ideas, preconcebidas. it wouldn't be difficult. Se você não tivesse ideias preconcebidas, não seria If difícil. I showed you a story Se eu te mostrasse uma história where there was a beast onde temos uma and there was besta something that was sitting on top of the e beast, tem algo montado nela, you would know você saberia that they're not the same thing. que não são a mesma They're coisa, two separate things que são duas coisas that separadas having a relationship. que estão num relacionamento. I agree with what you said, but we've learned in the different camp meetings and presentations Sim, concordo com o que você diz, mas that the aprendemos head nas is an institution with campais power, que We're a not talking cabeça about é uma heads, instituição com poder. Não estamos just falando de beasts and cabeças, women. estamos falando de besta e I'll do mulher. the head in a moment. Eu vou falar da cabeça daqui a pouco. I'm confused. Fiquei confusa. You said a minute ago Você disse uns minutos that atrás that the beast was some combination of something. que a besta é uma combinação de alguma coisa. And I'm just showing you here, Eu estou te mostrando no aqui, combination. não é combinação nenhuma. If we can agree with that, Se você concordar com isso, we can move on. podemos avançar. So there wouldn't be any confusion at that level. Então a confusão não seria com respeito a isso. You mentioned head. Você mencionou a cabeça, That's also in Revelation 17. Let's talk about heads. então isso também está em Apocalipse 17. Vamos falar sobre cabeças, Is então. there a head in the sixth dispensation, the sixth period? Há uma cabeça na sexta dispensação, no You just sexto gonna say yes, período? and unless someone disagrees. Vou dizer sim, a menos que alguém discorde. All good? Tudo bem? Is the head alive or dead? A cabeça está viva ou morta? I've stated that the beast is dead. I don't know if we all agree. Eu disse que a besta está morta. Não sei se todo mundo concorda. I hope we do. Espero que We could concordem. prove it. Just want to go back to the beast. Quero voltar When you get to the sixth period, a falar da besta. Quando the beast is there, voltamos It's para o dead. sexto período, a besta está and aí because it's morta. dead, E já que ela the woman says, está morta, I don't like the way you look. a mulher diz: Eu não gosto da maneira I'm leaving. com que So I'm você going to se say the parece. woman's not there. She's on holiday. Então, She's alive, ela está viva, and well, está como de férias, but she não? Ela doesn't está like bem, dead things. mas ela não gosta de coisas So she mortas. walks away. Então, ela se afasta. Is anybody not okay with that Alguém model? não está bem com esse modelo? Okay, so either you're not sure or you are okay. Ou você não tem So certeza now ou I've gone to não the head. concorda. Então, agora eu estou falando da cabeça. Does everybody agree that there is a head in the sixth? Todo mundo concorda que há uma Hopefully that's relatively cabeça straightforward. no sexto. Isso My question bastante claro, is the não? head alive or dead? A pergunta é: será que essa cabeça está viva ou morta? Alive? Morta? É viva? Dead? Morta? Okay, so no one said it's dead, so we're going to put alive. Então, ninguém disse que ela seria morta, então vou colocar viva. So let's try and put some of these thoughts together.
Então vamos juntar algumas dessas ideias. So what I'm about to explain O que estou prestes a explicar is how I understand things. é a maneira como eu entendo as coisas. I don't like speaking on other people's behalf, but I think there's a consensus. This is not just my opinion. E não quero falar em nome de outras pessoas, mas creio que há um consenso, não apenas I'm not going to minha call it a movement position. I'm just saying opinião this is pessoal. correct. É, não quero apenas dizer que essa é uma So posição do movimento, let's que begin isso é with correto. there's a thing. Então vamos começar com o seguinte: há uma So I'm going coisa, to say there's a thing, há uma coisa, and we're going to describe that thing e vamos descrever in essa different coisa ways. de formas And another way of diferentes. expressing that term different ways E é outra maneira de dizer maneiras means with a diferentes symbol. seria com So we're going to símbolo. explain the thing, which is the real thing, Então vamos explicar a coisa, que é a the coisa actual thing real, that you can read in the newspaper, aquilo que você pode ler nas notícias, né, de fato, or you could visit it. que você poderia It's going to visitar, be described by a symbol será descrita and como not um just símbolo. one symbol. Não apenas um símbolo, We're going to describe that one thing using different symbols. vamos descrever aquela uma coisa usando símbolos So diferentes. that's not a new idea. Então, isto não é uma ideia nova, But what might be new mas o que pode ser is that it's novo not that common. é que não é muito comum. It does happen sometimes, but it's not common Acontece às vezes, mas não é comum that you use different symbols que você usa símbolos to diferentes describe the same thing para descrever a mesma in coisa the same chapter no mesmo capítulo or in the same story. ou na mesma Normally, história. the Normalmente, thing uma coisa is described by one symbol in one story. é descrito através de um símbolo Revelation numa 17, história. Apocalipse 17, the thing a coisa is going to be described by various symbols in the same story. será descrita através de diversos símbolos na mesma And história. so what that tells you, Isso, o que there'll be isso te one diz story, que em and uma it's going to look só at that história same story in different ways in the same chapter. então, vai contemplar aquela coisa de diversas maneiras no mesmo capítulo. And that can make Revelation 17 difficult to understand. E isso pode tornar Apocalipse 17 So difícil de se we won't entender. describe what the thing is, Eu não quero descrever o que é a coisa. but it's going to be called king. Eu vou chamar de rei, Could be king or kings, doesn't matter. rei ou reis, não importa. Beast Besta and head. e cabeça. And oh, let me just, I think there's one more. Horn. Chifre. I'm not going to put mountain. Eu vou colocar I'm going to put horn. montanha, o monte. Muriel? Question? É uma pergunta? Why? Why I'm putting horn and not mountain? Porque eu estou colocando o chifre e não montanha? Because the verse says mountain. Porque o versículo I'm fala sure your de verse says mountain. My verse says horn. diz montanha. Seu versículo certamente diz What's my verse? montanha. O meu diz chifre. Qual o meu versículo? Natasha said verse 3. No? Versículo 3? 12. 12. I'll go with verse 3 Versículo 3, então. because verse 12 is the explanation of verse 3. Porque versículo 12 é a explicação do 3. Verse 12,
Versículo 12. Natasha's verse is the explanation of verse 3. No versículo da Natasha, 12 é uma And explicação you do want to take me 3. to verse 9, Muriel? E então você quer me levar And ao I'm going versículo to 9? say verse 9 Então, versículo 9 is an explanation of verse 3. é uma explicação de versículo 3. Are you okay with that? No? Yes, so we can put both. Sim, para que possamos Horn and colocar mountain. ambos. Chifre e Because montanha. 9 is the explanation of 3. Far be it from me to constrain the way you want to explain it. Que não seja eu que te restrinja Don't a apologize, maneira como please. você So queira I'm going to put an explicar arrow isso. here and Eu vou put colocar mountain, uma and I'll put an seta arrow aqui, here, vou escrever montanha, and what will cabeça I put here? montanha e chifre. Aí vou escrever o quê? Kings. Vou colocar reis. Are we okay with that? Tudo bem com isso? So, you know the word pedantic? So I don't want to be difficult, Eu não quero complicar as awkward, coisas. or pedantic. Estranho, But I don't want to be pedântico. pedant. But I want to put mountain and king underneath Mas eu quero colocar because they're montanha not the thing. e rei They're not embaixo, the porque symbol of the thing. não são a coisa, não são o símbolo da They're a coisa. secondary explanation. Há explicações secundárias. So I'm not saying Não, that são both explicações Natasha and secundárias. Muriel were wrong. Não quero dizer que Natasha e você So sejam the erradas. I've got this break here, E tem aqui essa, but I'm going to change that tem to aqui an essa barra, equal. mas eu quero mudar isso para igual. So a king equals a beast equals a head equals a horn. Então, rei igual besta igual cabeça igual chifre. Is everybody okay with that? Todo mundo está bem That com isso? each of those symbols Que cada destes is a símbolos complete explanation, a complete definition of the thing. é uma explicação completa It's not sobre part of the thing, it is the thing. a coisa. Não é parte da coisa, mas é a It's a coisa. different perspective of Uma the same thing. perspectiva diferente da mesma coisa. That becomes important Isso se torna importante later on in the study mais para frente no to know estudo whether or not what I've just said is true or false, or correct or incorrect. para entender mais para frente se o que eu estou dizendo é verdadeiro ou errado, ou Because correto ou some people incorreto. are going to think, Porque algumas pessoas vão pensar, based upon how they read the chapter, baseado na maneira como that leem those o 10 capítulo, horns que esses 10 are chifres part of something. são parte de algo. And the something E aquele is the algo thing that I've just got here. é aquela coisa que tem aqui. So they might not mind Talvez não se importem that the beast is the thing, que a besta é a but they coisa, don't conceptualize that the 10 horns are the thing. mas não conseguem conceitualizar que They will imagine or suppose, que assume o chifre é a coisa. that because the horns are on the head, which are on the beast, Vão dizer então que já que os chifres the estão em horns cima da must be cabeça, part of the thing, not the thing. que o chifre tem que ser parte da coisa e não a coisa em And si. if that confused you, E se isso te deixou I think confuso, all of us agree penso que todo mundo aqui concorda that the head que a is cabeça not part of the beast. não é
parte Put your da hands up besta. if you think that the head is part of a beast. Levante sua mão se você acha que a cabeça é parte da So no besta. one put their hand up. Ninguém levantou a mão. Put your hand up if you think the head is the beast. Levante sua mão se você acha que a cabeça é a And besta. no one put their hand up. so Ninguém so I'm levantou going to a give mão. up now. Então vou desistir. There are 7 heads. 7 cabeças. So if I just use the symbol head, Se eu usasse apenas o I símbolo won't get cabeça, anywhere. eu não vou If chegar I a use the lugar symbol nenhum. 7 heads, Se eu usar o símbolo 7 cabeças, that means there are 7 separate symbols. significa que há 7 símbolos separados. Head 1 is not head 2. Cabeça 1 não é cabeça 2. They're 2 very different symbols. São 2 símbolos bastante But diferentes. I Mas think we all believe eu imagino the que todo thing- mundo whatever that thing is, acredita que a coisa, não at importa the o very que seja, beginning of history, no começo da história, the thing a coisa was head number 1. era a cabeça número 1. Do we all agree with that? Todo mundo concorda? When head number 1 died, Quando cabeça número 1 then we got head number morre, 2. a gente tem cabeça Head número number 2. Cabeça número 2 That then became the thing. se tornou então a Do we coisa. agree with that? So Concordamos each com head, isso. Então, cada 7 different heads é, are all the thing uma das 7 cabeças são as the thing a goes coisa. through history. À medida que essa coisa Agree with that? avança pela história. The beast, there's A only one besta. beast. Há somente uma I'm saying the besta. beast is the thing, E eu digo que a besta and é that's what a helps you to coisa. prove Isso te ajuda a Believe provar, that head 1 and head 2 acreditar are always the thing. que cabeça 1, cabeça 2 So são a I'm coisa. saying Eu you digo, can conceptualize this você pode as conceitualizar beast isto, 1 and beast 2. que a besta 1, besta 2, We know that there is 7 heads, different heads. sabemos que há 7 cabeças, So these are different. cabeças diferentes, elas são diferentes, Only one beast. somente uma besta, I've called it 1 and 2. chamei de 1 e But I'm 2, going to put that in parentheses because there are not 2 beasts. mas vou colocar entre parênteses porque não há 2 bestas. Where I've got different, Aqui onde eu that is the escrevi theme for the symbol head, diferente, symbolizing tema differences or da changes. cabeça, simbolizando diferenças ou What's the theme for the mudanças. second line? Qual o tema da segunda linha? If the theme for the top first line is different, Se você acha what's the theme que for the second line? If o you're going to give tema me da one primeira word, you linha é can shout it out. diferente, então me dê qual o tema do segundo. Same or Igual. continuous. O So enough contínuo. people got that, so I'm assuming we can see that. Então, o número suficiente So aqui this is entendeu. why I said Então, a isso king que eu disse, equals a beast equals a um head equals a rei horn. igual uma They're besta, all igual uma symbols of cabeça, the igual same chifre. thing. São símbolos da mesma coisa. That thing E aquela is coisa not the king of the north, não é o rei do norte, just the thing. é apenas a coisa. If you want to give it a name, if you É, like calling it names, se você quiser dar um nome, porque a gente Babylon. gosta de dar nomes, Medo-Persia, Babilônia, Greece. Medo-Pérsia, pagan Rome, not the papacy, Grécia, Roma not pagã, papal Rome, não Roma papal, pagan Rome, Roma pagã, European kings, reis United europeus, Estados all of Unidos. all of those things are the thing, Todas essas coisas são a coisa, described in prophecy by these symbols
descritas na profecia which are através all the desses same thing, just símbolos, described differently. que são a mesma coisa, só descritas de maneira diferente. If we're all okay with that, Se vocês estão bem com isso, in the history of the sixth, na história do sexto, we have a dead beast temos uma besta morta and we have a living head. e uma cabeça viva. And I'm going to say E eu direi we have an absent what? que temos algo ausente. O quê? Woman? Good. Mulher? Sim. So before I said holiday, now I'm saying absent. Então, eu disse que a mulher estava de férias, mas agora eu vou dizer que ela está Is the ausente. woman Será que a mulher influencing the sixth kingdom? está influenciando o sexto reino? No, Não, because she's not there. porque ela não está So aí. the question was, Então, a pergunta foi: why does the sixth kingdom fall? por que o sexto reino cai? We know it doesn't fall because of any connection with the woman. Sabemos que não cai por nada que seria ligado à Can we all mulher. agree with that? Podemos concordar com isso? So we know what does not make it fall. Então, sabemos o que não faz ela What does not make it cair. fall is the woman. O que não causa a queda é a mulher. I'll phrase that in a better way. Vou formular isso melhor. The sixth kingdom falls all by itself O sexto reino cai por si with mesmo, no one's help. com a ajuda de ninguém. Are we okay with that? Tudo bem com isso? So why are you not okay with that, Tamina? E por que não está bem com isso, Tamina? So the reason why these questions, which are simple questions, aren't straightforward E a razão por que essas perguntas não são is because tão of our claras preconceived ideas. é And I don't devido às say that as an nossas ideias insult. preconcebidas. E não quero dizer isso como That's um what we're here insulto. to do. We're trying to step back from our biases, our preconceived ideas, and look at these things objectively. Estamos aqui justo para isso, para a gente tentar se desfazer dos nossos preconceitos Go ahead, e Tamina. What if the woman comes back from holiday? o que acontece se a mulher voltar What happens when de the woman férias? comes back from holiday? Quando a mulher volta das suas férias, o que acontece? You say if or when? Se ou quando? When she comes back. Je dis quand Quando? est-ce qu'elle revient de vacances, cette femme? So I'm just going to come up with a silly answer. Vou dar uma resposta boba. She knows when her return flight is. Ela sabe quando o voo de volta dela, It's not o voo yet. de regresso, e não é bem agora. Cannot this make the sixth kingdom fall? E isso não pode causar a queda do sexto reino? It is what? C'est quoi Isto? O Her quê? being back. le fait qu'elle revienne? She's Ela got a está baby de volta? monitor, Ela tem aquele monitor de bebê, né? security camera. Uma câmara de segurança. She's keeping a close eye on that it. Ela está observando de perto as coisas. As long as it stays six, she's never coming back. No fear of her coming back during the sixth. E simplesmente ela não volta durante o Doesn't sexto. like six people. Ela não gosta das pessoas do sexto. Doesn't Ela like não, them. não gosta delas. No need to come back. Não precisa voltar. I think I can follow your point. I wait how you develop things. Eu acho que consegui seguir. Our problem, Seu- our collective problem, O nosso problema is our coletivo modeling of what we think the sixth is, how it operates, what it looks like. é o nosso modelo de o que esse sexto é, como ele opera e com o que ele se parece. But the logic shows you that the woman is not involved. Mas a lógica te mostra que a mulher não está envolvida. So let's move on a bit. Então vamos avançar um pouco. We're going to say this sixth. Então vamos dizer que esse We already sexto, gave the answer that it's the lamb.
Já respondemos que We'll go with that. o cordeiro. So the sixth Então, o sexto is the lamb. é o cordeiro. I'm going to give it another term, Vou dar outro which we may not nome use now, but you need to have those stones. que talvez a gente não use agora, mas The New World. o Everybody novo understand what the mundo. New World is Todo mundo entende o que é o novo mundo compared to the old? em comparação ao Straight out of Ellen White's writings. antigo, direto dos escritos da Okay, Ellen so we've White. got the lamb, we've got the New World. Temos o cordeiro, temos o I'll put in novo connection mundo. with that Em the conexão a isso, coloquei aqui I'm not saying the a, sixth is the earth. a terra, não? Eu não digo que o sexto é I a could terra. say that the sixth is the New World. Eu poderia dizer que o So I'm going to put sexto equals. é o novo mundo. Então vou I'll colocar put aqui equals because it depends what you mean iguais. by world. Vou colocar aqui igual, It's cordeiro igual definitely novo not mundo. earth. Certamente não é a terra. The earth is connected to the sixth, but it's not the sixth. A terra é ligada okay ao with that? sexto, mas não é o sexto. Tudo bem? Revelation, this is Revelation 13. Isso é Apocalipse 13. Revelation 13 talks about a sea, Apocalipse 13 fala de um mar. and I'm going to argue that sea is the opposite of earth, and they're dealing with geography. Digo que You're okay with terra that? é o oposto de mar e tem The a ver com landmass that geografia. we call the Americas A terra que chamamos as Europe. Américas e Europa. two continents. Continentes, You okay não? with that? Dois continentes, tudo bem? So the sixth is the lamb, Então, o sexto é o cordeiro and the lamb has two horns. e o cordeiro tem dois chifres. Don't know what they mean. Não sei o que significam. Don't know what they mean. No. Não sei. Ellen White knows what it means. I don't. Ellen White sabe o que significa, eu não sei. Ellen White is going to say Ellen White dirá something about them. I don't know what. algo sobre isso, mas eu não faço ideia. But what she's going to say about this lamb Mas o que ela dirá sobre esse is that cordeiro it's a good government. é que é um bom It's the governo. government of the United States that's good. É o governo dos Estados Unidos que é bom, It does good things. que faz boas coisas. She infers Ela that infere when that government que quando esse governo starts doing bad things, começa a fazer coisas ruins, same government becomes a dragon. Esse governo se torna um dragão. Okay. So, quick question. Então, a pergunta rápida. I know this is difficult if you're going to have Ellen White in your brain, which you do have, many of you. Eu sei que vai ser difícil se vocês têm Ellen White em mente. Eu sei que muitos de vocês têm. I put this in parentheses because this is an aside. Eu vou colocar aqui em parêntese, porque isso é esta parte. Dragon. Dragão. Are you happy if I call it Bad USA? Vocês estão bem se eu colocar aqui Estados Unidos maus? Every good. When I say Bad USA, Quando eu digo Estados Unidos maus, what's the definition of bad? qual é a definição de mal? Sophie, what's the definition of bad for you? What's a bad USA? Elfie, qual é a definição de Estados Unidos maus para você? O que é mal para você? Which adopts the ideology of the woman. Aquela que Knew you were gonna say adota a that. ideologia da mulher. Which is similar to what Adrian said. É muito similar ao que a Adriane Okay, disse. so can a dragon be good?
Então, um dragão pode ser bom? It's a similar question, but it's slightly different. É uma pergunta similar, mas um pouco Can a diferente. dragon be good, Muriel? Um dragão pode ser bom, Muriel? For me, no. Para Muriel, mim, no. não. Muriel diz que não. Minda, yes. Faminda diz que sim. Dragons can be good. Dragões podem ser bons. I want to stop there, Eu quero parar por aqui, not to explain that, não para explicar but to isso, say this. mas para dizer isso. Some of these ideas, Algumas dessas ideias in English they say hot off the press, they're brand new. são muito When I say novas. brand new, I mean like 6 or 7 months brand new, E quando eu not falo 6 assim, days. muito novas, eu digo de 6 ou 7 meses, não de 6 dias. They're so new, people have not internalized them yet. São tão novas que as pessoas ainda não as internalizaram. And when a teacher, E quando um professor like Elder Terry ou or professora, Curtis, como a anciã Terry ou Curtis, will explain something, explicam algo, they'll do it really well in the study. e eles fazem isso muito bem nos I seus only mention those estudos. two not to disrespect anyone else. There are E eu, others who are good. eu estou mencionando eles não para desrespeitar outras pessoas, que também são I'm guessing boas. you're going to say this. E eu imagino que você vai It dizer made o seguinte: sense, faz but I sentido, didn't fully understand, and I definitely couldn't repeat it. mas não é But it seemed to make completamente sense. entendido. Faz sentido, mas não é 'Cause completamente I'm going to entendido. suggest that both of them have said this. Mas eu vou sugerir que ambos disseram o seguinte. So when I do the same thing, E então, quando eu faço a mesma coisa, I didn't do it in the midst of some study that you just accept and not fully understand. quando eu faço em algum estudo que vocês simplesmente aceitam, mas não entendem I completamente, ask it as an isolated, punctuated question. eu faço uma pergunta And when I do isolada, that, pontual. E quando eu faço isso, it exposes the fact that you don't actually agree with this. isso expõe o fato de que, na verdade, vocês não concordam com isso. Because the way you have modeled these symbols A maneira como vocês construíram esses símbolos, is, according to the movement, de acordo com o movimento, if I can say it this way, the movement has moved on. se eu puder falar dessa maneira, o movimento And já you haven't caught up yet. avançou e a And that's gente, why a question like this will trip you up and you'll come up with ainda I'm going to say não an incorrect answer. ainda não está em dia, né? Então, por isso que uma pergunta assim The acaba te difficulty is this, confundindo. A dificuldade é a seguinte, that you and I am facing que você e eu estamos enfrentando. is to try to conceptualize É tentar conceitualizar things that are obvious, coisas que são óbvias, because I can prove this is true. porque eu posso provar que isso é So let me verdade. just prove it's true. Então, deixe-me provar que isso é Someone here verdade. said Alguém aqui disse that the seventh kingdom que o sexto reino began before começou the antes Sunday law. do decreto Does dominical. everybody agree with that? Todo mundo concorda com isso? Sunday law was around, the seventh kingdom was around before the Sunday law came. O sétimo reino estava aqui antes do decreto dominical. Yeah. Sim? Does anybody disagree with that? Alguém They discorda? think that the seventh kingdom just came into prophetic history in 2024, not before. Alguém diz que o sétimo reino entrou na história profética de 2024 e não antes? Okay, if that's the case, Se este é o caso, we won't discuss the start. a gente não vai falar sobre o começo. Say that's the Sunday law, Vamos dizer que esse aqui é o decreto and we'll dominical. say the seventh kingdom is running through history. E vamos dizer que o sétimo reino percorre a história. Does something significant happen here in the history of the seventh kingdom? Acontece algo significativo na história do sétimo reino? Yes or no? Sim ou não? Yeah. Sim?
I'll do this poetically. Vou fazer esse Sunday law. We'll just de say forma something poética. happens. Decreto Let's dominical, call it a algo law. acontece. Vamos chamar de lei. I know it's an election. Eu Who sei que é makes uma that eleição, change? mas quem Who brought faz the law in? essa mudança? Quem introduz essa lei? The sixth did it. The sixth is a lamb. O sexto fez Speaking of a cordeiro. dragon, speaking of a nation, when the dragon speaks, Quando o so dragão speaking of a nation, fala, é a fala de uma nação. you know the rest. Let me step back. Vocês conhecem o restante. Deixe-me Is the voltar. seventh the dragon? Será que o sétimo é o dragão? Do you all agree with that? Concordam? Is the sixth the dragon? É o sexto o dragão? What is the sixth, Vadim? You can just shout it. O sexto é o quê? Lamb. O cordeiro. Sixth is lamb, seventh is dragon. Sexto é cordeiro, sétimo é dragão. Are we all okay with that? Tudo bem com isso? That's well established. Isso é bem estabelecido. At the Sunday law, No what decreto does the seventh dominical, kingdom do? o que o sétimo Can I reino just say faz? Posso dizer que ele é mau? Did something bad. Ou faz algo Something. ruim, algo mau? What did it do before the Sunday law? E o que fazia antes do decreto dominical? If it did bad before, Se fosse mal then the Sunday antes, law is not a waymark. então o decreto dominical não Because seria um waymarks marco, are barriers between two different experiences. porque marcos são barreiras entre duas experiências diferentes. The right side, the word is bad. Se no lado direito a palavra é mal, I'm not manipulating you to the left. You know what has to be on the não left. estou nem manipulando vocês para dizer o que tem que ir no lado da You've esquerda. only got Você one sabe, choice, você só tem and it's uma not preparation. e não é a Because palavra preparation- preparação. And bad are not siblings. Porque preparação e Preparation and action não são irmãos. could be siblings. Preparação e ação podem ser. So I could say at the Sunday law, it's doing Irmãos. something Então, no decreto dominical faz algo before it's preparing, but that wasn't my question. e antes ele estava se preparando, mas essa não It's foi doing a minha bad pergunta. afterwards. Ele faz mal depois. You can't be saying it's doing a little bit of bad before. Você não pode dizer que ele estava fazendo um pouquinho de mal antes. Has to be doing good. Tem que ser bom. So let me ask a question. Então, quero Kings, fazer uma pergunta. that's the thing. Reis, isso é a What are coisa. kings supposed to do? What are they designed to do? Reis são desenhados para fazerem o quê? All to govern. Estão aí para This governar. is not an American idea. Isso não é uma ideia americana. Of the people, Do povo, by the people, pelo povo, and the most important one, e o mais importante, that she didn't translate. She didn't translate yet. And the most important one, for the people. para o povo. That's the most important thing. Esse é o mais importante. Kings are created to serve people. Reis são criados para servirem ao povo. Is the seventh a king? O sétimo é um rei? Yes. Sim. What was it created for? Ele foi criado para quê? To serve the people. Para servir Serving the ao people is good or povo. bad? Servir ao povo é bom ou é ruim? It's good. You can demonstrate this É bom. different ways.
Você pode demonstrar isso de maneiras But the diferentes, seventh kingdom is good mas o sétimo reino é bom at the beginning. no começo. It becomes bad. Ele se torna mal. What makes the seventh kingdom bad? O que torna o Before sétimo you answer reino that question, mal? Antes de você we responder have to essa compare it to the pergunta, sixth. você precisa compará-lo com o sexto. This is a question about the sixth, not the seventh. Isso é um estudo sobre o sexto, não sobre o Why would a sétimo. kingdom Por que um reino begin? começa? Why does number six begin? Por que o número 6 inicia ou começa? Because five is dead. Porque 5 está 5 is dead. morto. 5 está morto. Why did five die? Por que 5 morreu? I'll say it poetically. Vou dizer isso de Someone killed it. forma poética. Why Alguém was it o killed? matou. Ele foi morto por quê? Because it became bad. Porque se tornou mal. If it had stayed good, Se tivesse would permanecido someone want to bom, kill it? será que alguém iria No. querer matá-lo? It wouldn't die. Não. Então não morreria. Wouldn't die. There wouldn't be a Não need for a morreria. sixth. E logo não haveria Six necessidade de um comes, sexto. Chega o says, look at sexto me. e fala: olhe para mim. I'm really Eu sou muito good. bom. Gets into power. Goes along Chega ao poder, and becomes continua e se torna bad. mal. And then dies. E logo morre. What made it become bad? O que o tornou We know it's not mal? the woman. Sabemos que não It é a became bad all mulher. by itself. We can't Ele, actualize that. Let's accept it. ele se tornou ruim sozinho. Se a gente não conseguir When it conceitualizar dies, isso, vamos pelo menos the aceitá-lo. seventh comes Quando ele for the people. They won't have a seventh. chega ao It's not sétimo for the para o people. povo. Is it good? Para o povo. Yes. Ele é bom, sim. So along the line. Ao longo dessa linha, Now the seventh is going to become bad, as it says on the board. o sétimo se tornará ruim, como diz no quadro. Now that bad Mas on the este board ruim que está no is not the same bad quadro as the sixth. não é o mesmo ruim do sexto. Where it says good here, Aqui onde diz bom for the people, para o povo, I'm just going to put six here vou colocar sexto at the aqui. end. Was the sixth kingdom good or bad? O sexto reino era bom ou ruim? The sixth kingdom has always been O sexto good. It's a reino lamb. sempre tem sido bom, é um cordeiro. Always good. Sempre bom. Why does it die? Por que ele morre? Because it becomes bad. Porque se torna So I'm going to put mal. bad here. Vou colocar mal aqui. Good kingdom, Bom always reino, good, sempre bom. begins to become bad and then dies. Começa a se tornar mal e logo morre. Seventh kingdom, for the Sétimo people, reino good. para o povo. But Bom. the seventh kingdom O sétimo reino is a bad. é So mal. this one here, where it says good, Este aqui, onde diz for the people. Does that onde make diz sense? mal, For the people is good. para o povo é bom. The bad bit E a parte má, ou ruim,
I'm just going to say behaves badly. Se comporta mal, vou dizer. You can behave badly Você pode se comportar mal and still serve the people, can't you? e ainda assim servir ao povo, não é? When I say behaves badly, Quando eu digo que se comporta if mal, you've got an eraser se você and if tiver you put a president's name in your brain, erase that out. se tiver uma borracha, se tem um nome de um presidente na sua There are cabeça, no pode presidents in apagar. this story. Não tem presidente nenhum nessa história. The story that I've been telling so far. A história que eu tenho estado contando I até said aqui. good here. Eu disse bom. What's the definition of good? Qual a definição de bom For the people. para o What povo? definition of this bad? Qual a definição de mal? Will do for himself. Ele mal para ele mesmo, For itself. para ele mesmo, Not people. e não para ele age para ele mesmo, não And it's para still o bad. povo. E This ainda assim bad é ruim, o mal. and this bad. Este mal e este Has it mal, got worse? será que ele piorou? No, Não, it's not got worse. não piorou. What makes it go from good to bad? O que faz com que passe de Woman. bom para mal? The woman gets A mulher. now. She makes this thing, this seventh kingdom, Ela faz com que essa coisa, esse sétimo reino, do things for itself and not the people. faz coisas para ele mesmo e não para o povo. It might seem counterintuitive, Pode parecer but it's logical. If that's contraintuitivo, the mas é case, lógico. Se I'll este é o put a woman caso, here. vou colocar a mulher aqui. Before the Sunday law, where's the woman? Antes do decreto Mical, onde está a mulher? She's still on holiday. Ela está de férias She's ainda. not there. Não está That's why the aqui. dragon can be good, E por isso que o dragão pode ser because the bom, woman's not there. porque a mulher não está aí. So I've said here this bad. Então eu disse aqui, coloquei I'm just going to mal. say it's a little worse. Eu vou dizer que é um pouquinho pior. Little worse than it was before. Um pouquinho pior do que era antes. And that's what attracts the woman. É isso que atrai a The mulher. dragon, the seventh kingdom, O dragão, o sétimo finally becomes reino, finalmente se torna, just that little bit attractive. afinal se torna um Same person, pouquinho atraente. same Mesma thing, pessoa, mesma but coisa. now it looks a lot more attractive. Mas agora é muito mais atraente. The woman says, E a mulher diz: let's do some fornication now. agora vamos cometer fornicação. And as soon as that happens, E uma vez que isso the acontece, seventh kingdom says, o sétimo reino I diz: think I'm going to take care of myself now. eu acho que eu posso cuidar de mim, eu Not for the sei people. cuidar de mim mesmo e não das We've gone way over pessoas. time, Já passamos o tempo. and I haven't answered question 1 yet, Eu ainda não dei resposta à but pergunta we're a número 1, long way into into answering it. mas já Yeah. chegamos bastante longe, assim, para dar a resposta. We just have to tie up some loose pieces. Apenas precisamos amarrar algumas peças We've got all the pieces of soltas. the puzzle together. You just need to put it together quickly Temos todas as peças para this afternoon. juntar tudo hoje à tarde. I hope that wasn't too difficult. Espero que não tenha sido difícil demais. Everybody who's here, Todo mundo in que person. está aqui em pessoa, if that was confusing, please ask during the break. se isso foi confuso para vocês, façam pray. suas perguntas durante o intervalo. I want to apologize Oremos. to translators for going over time.
Eu peço desculpas às intérpretes Holy por ter God, we passado o thank you tempo. Santo Deus, te agradecemos that you might guide, direct, and bless us. que possas guiar, direcionar e I want to abençoar-nos. ask for grace today Quero pedir por that graça I hoje would receive a special outpouring of grace que eu possa receber essa porção de graça and that those who are here with me e que estão aqui comigo may also hoje receive a blessing, possam receber também essa bênção. that I might be able to talk clearly Que eu possa falar claramente and they may receive a special blessing of wisdom. e que possam receber uma porção especial de bênção. We thank you for being with us Agradecemos por and estar guiding conosco us. e por nos guiar. In Jesus' name. Em nome de Amém. Jesus. Amém.